mais nada, mas Joey disse que achava ele poderia fazer algumas coisinhas que nos interessassem, e então ele pararia. Agradecemos por todos os problemas pelos quais ele estava passando. Eu estava secretamente bastante satisfeita, pois o meu marido estava recebendo realmente uma boa dose de evidências de que as coisas sobrenaturais poderiam ser realizadas em uma residência. Joey agora experimentou uma nova linha. Tão logo meu marido colocava algum de seus pertences, a bolsa de tabaco, a caixa de fósforos ou cachimbo, em algum lugar, eles desapareciam. Ele colocava algo no canto da lareira, desviava o olhar por um segundo, olhava para trás, e já tinha sumido. Depois de mais ou menos uns 3 dias, havia restituição exatamente no mesmo local. Porém apenas em um momento depois de alguém ter olhado para o lugar e não ter visto nada ali. O mais notável destes pequenos experimentos ocorreu uma noite, quando estávamos nos arrumando para jantar na casa de um amigo, a cerca de 19 quilômetros de distância. Ela nos enviou seu próprio carro para nós, às 6 horas. Assim que nos acomodamos no carro, meu marido levantou-se, dizendo: "Que diabos? Deixei meu cachimbo aceso no meio de sua cama, Gladys." Coloquei-o lá por um segundo, enquanto eu pegava o meu casaco no guarda-roupa, e, em seguida, esqueci. Pode ter incendiado o edredom. Ele correu para dentro da casa, e depois de alguns minutos, ele saiu novamente parecendo preocupado. "Ele não estava lá", disse ele, "e nem em qualquer outro lugar da casa, pelo que pude ver." Eu disse a ele para sacudir o casaco e revirar todos os bolsos, que ele fez, mas sem nenhum êxito. Seu cachimbo era bem grande e não estaria facilmente escondido em um bolso. Fomos para a casa da nossa amiga, jantamos lá, dançamos por cerca de 1 hora, depois, e então subi as escadas, coloquei meu casaco e desci para a sala de estar novamente para nos despedirmos de nossa anfitriã. Tão logo fui à sua direção, senti algo tocar minha manga. Ninguém estava próximo a mim. Eu olhei para o meu braço, e ali, furando a minha manga, estava o cachimbo perdido. Olhei admirado para ele, assim como as outras pessoas. O punho do meu casaco era tão estreito que apenas uma pequena parte da peteira se encaixaria nele. Da vez seguinte que falamos com Joey, garantimos-lhe que tínhamos tido ampla evidência de sua capacidade de nos expor poder suficiente para nos mostrar que ele estava lá, e que ele não precisava se esforçar ainda mais nesses assuntos. Em regra geral, a ordem dos fenômenos nestas sessões era bem semelhante. O médium entrava em estado de transe, era controlado. Em seguida, em um transe mais profundo, os guias que trabalhavam com ele falariam e mostrar-se-iam. Depois, eles iriam ajudar os parentes e os amigos dos assistentes a revelarem e se manifestarem. Claro que, os operadores regulares foram mais proficientes em todos os sentidos do que os novos, que muitas vezes só podiam apenas construir os seus rostos para que pudéssemos vê-los, ao passo que os mais experientes eram capazes de nos mostrar suas formas inteiras, e cada detalhe de suas roupas. Que absurdo seria imaginar que em tal sessão como eu descrevi para você, o médium pudesse vestir-se elegantemente com todos estes trajes elaborados, às vezes em apenas alguns segundos, entre as trocas, e muitas vezes, sem intervalos. Nós, muitas vezes, víamos um espírito materializado colocar a chapa iluminada no chão, e o segundo buscá-la com a rapidez de um raio. Você pode até dizer que um arrebatou a do outro. Tão ansiosos estavam a fim de serem vistos enquanto o poder durava. Algumas das materializações só duravam alguns segundos, outras 10 a 15 minutos. Então, pense na maravilhosa maquilagem que o médium exigiria. As pessoas falam sobre máscaras, assuntos da vida, que iludem as pessoas a pensar que eles são materializações de rostos humanos. Meu marido está familiarizado com todos os tipos de maquilagem: peles, falsas testas,
couro cabeludo e edições faciais, mas diz que se pode detectá-las mais facilmente a uma pequena distância, sob uma boa luz. O médium exigiria um enorme armário com roupas de homens, de mulheres e de crianças. Vestido oriental, vestido inglês de todas as épocas, uniformes militares, etc. Onde ele os colocou para estar à sua disposição, por trás das cortinas, com cerca de 1 metro de largura, ou seja, apenas um espaço para a cadeira no canto. Claro, estou falando agora de sessões extremamente bem-sucedidas, devido às boas condições de tempo, à saúde do médium e dos assistentes, o que é importante. Mas eu participei de sessões em que o controlador, o chefe, disse, quase no início: nós não conseguiremos fazer nada esta noite, as condições não estão boas. É melhor dispersar, pois não é bom desperdiçar a energia do médium nesse estado de espera. A ocasião alia-se, devido à urgência de alguns dos assistentes, que poderiam ter vindo de longe e estariam desapontados por ter que ir embora de novo sem ver nenhuma manifestação. Os guias bondosamente esforçar-se-iam por utilizar a pequena quantidade de energia à sua disposição, mas os resultados foram muito fracos, a materialização consistindo de traços indistintos e confusos que não correspondiam a ninguém. Como o espírito de um jovem, que foi morto na guerra, disse a sua mãe em uma sessão posterior, referindo-se às suas tentativas de mostrar o seu rosto: mãe, senti-me como se fosse mais um pudim de sebo mal cozido do que qualquer outra coisa. Se um cético estivesse presente em uma dessas sessões insatisfatórias, ele poderia ter sido perdoado por pensar que a coisa toda era uma fraude desajeitada, ou inútil para o propósito de provar a sobrevivência humana. Capítulo 28. Referente a fadas e ataques aéreos. Durante a guerra, o controlador-chefe saberia sempre se houvesse um iminente ataque aéreo. Como ele sabia, eu não sei, mas suponho que esses controladores estivessem, provavelmente, trabalhando em torno do médium, e talvez da sala também, antes da sessão. Na verdade, eles muitas vezes nos dizem que há muito a ser feito a fim de ajustar as condições psíquicas em torno de um médium antes da sessão. Frequentemente sabia que algo deste tipo estava sendo feito para mim, e havia o cuidado de se afastar do mau humor, da ansiedade ou da excitação de qualquer origem, enquanto este processo de ajuste estivesse ocorrendo. Muitas vezes penso que a mediunidade significa a prática constante do autocontrole. Imagine, então, quão grande é a tarefa dos guias para fazer a preparação do conhecimento pouco entendido e complicado da sessão física. Como os guias parecem estar atuando nas condições da Terra temporariamente, provavelmente eles mantêm uma grande parte da sensibilidade que eles possuem em seu próprio plano espiritual, e são, portanto, capazes de sentir perigo iminente. Como os cavalos e o gado pressentem o fogo que não podem ver e que pode estar a certa distância. De qualquer forma, em 3 ou 4 ocasiões separadas, o guia-chefe nos alertou que não podíamos nos atrasar, mas deveríamos ir para casa o mais rápido possível, porque os aviões ou os zepelins inimigos estariam em breve sobrevoando Londres. Eles nunca estavam errados em suas previsões. E uma noite o aviso foi especialmente dirigido a mim. Então, como meu marido não havia me acompanhado nesta ocasião, e sabendo que ele estaria preocupado comigo e deveria avisar sobre um ataque aéreo oficial, corri para casa, chegando lá mais rapidamente do que o habitual, porque tudo, metrôs e ônibus, pareciam se encaixar muito bem. Nenhum sinal foi dado quando entrei em nossa casa. E como eu sabia que os guias estavam sempre corretos, pensei em começar a minha habitual fabricação de pães para a semana a fim de preencher o tempo. Não costumávamos ir para a cama para sermos despertados pelo barulho terrível das armas antiaéreas. Então, também, as pessoas dos apartamentos acima do nosso costumavam descer e perguntar se eles poderiam ficar em nosso porão. Por isso tivemos que levantar para deixá-los entrar.
Mal misturei a massa e coloquei para crescer na cozinha. O ataque aéreo começou. Foi o pior que tinha experimentado. Os estilhaços simplesmente caíram no telhado, e como nossa cozinha foi construída na parte de trás da casa, e era, em parte, com telhado de vidro, eu tive que esquivar-me para trás e para frente para cuidar do pão da melhor maneira que pude. De repente uma bomba foi lançada perto de nós, nossas janelas foram quebradas, as luzes elétricas acabaram, as fotos foram destruídas em toda a sala, e depois descobrimos que 5 grandes casas compostas de apartamentos foram todas demolidas, e 15 pessoas pobres, incluindo 2 amigos pessoais nossos, foram enterrados sob as ruínas. Tão logo consegui me controlar, os ruídos me ensurdeceram por uns minutos. Eu salvei a massa e coloquei em lugar de maior segurança, e subi e abri a porta para ver o que tinha acontecido. A rua estava literalmente coberta com vidros quebrados, tijolos e pedaços de pedra de cobertura, algumas das quais voaram a muitos metros de distância. Então eu percebi porque o guia me avisou, pois eu era a única assistente que morava neste bairro, e se eu tivesse ficado na casa do médium até o horário de costume, eu deveria estar passando pela área afetada no momento exato que esta bomba enorme caiu, e não vejo como poderia ter evitado ser ferida pelos fragmentos de alvenaria que voavam. Ocasionalmente tivemos materialização de um tipo completamente diferente, poucos acontecimentos espontâneos que foram realmente muito interessantes. Por exemplo, todo o círculo ficou concentrado assistindo a um esforço da figura a mostrar-se à luz da lousa iluminada, a qual não estava muito forte naquela noite, já que o médium tinha negligenciado a cobri-la novamente com tinta fosforescente, e por isso ele levou uma boa bronca de seus guias durante a sessão. Meu marido estava sentado com os pés e os joelhos bem distantes. De repente, seu olhar foi desviado do espírito materializado a um tipo de brilho perto de seus pés. Olhando para baixo, vi um homem e uma mulher pequenos, entre 30 a 45 centímetros de altura, em pé entre os joelhos. Eles estavam de mãos dadas e olhando para o rosto do meu marido, como se eles estivessem pensando: que diabos é isso? Eles pareciam estar muito interessados, se não mais ainda, nele, e nos detalhes de sua aparência, como ele estava nas deles. Ele estava muito espantado por não haverem chamado a atenção de ninguém, mesmo estando vestidos de verde brilhante, como as imagens de elfos e fadas, e que usavam gorros pequenos e pontiagudos. Houve um brilho rápido, mas meu marido não tinha certeza se os rodeava ou emanava deles, porém, era forte o suficiente para ele ver seus rostinhos e formas claramente. Depois de um momento eles desapareceram, aparentemente derretendo no chão. Outra vez, eu me vi sentada ao lado de um estranho no círculo. Pelo menos ele era um estranho para mim, mas ele tinha ido aos círculos 2 ou 3 vezes quando eu não estava presente. Eu não ouvi o nome dele, nem ele o meu, mas percebi, observando-o, que ele era um homem naval, extremamente prático, simples, o tipo de homem que não aceita disparates. Durante a sessão, que foi boa e prolífica, enquanto acontecia algo que estava atraindo a atenção de muitos assistentes de todo o círculo, que sempre olhavam em uma direção na maior parte do tempo, ou seja, em direção ao canto com cortinas, já que os espíritos materializados geralmente vinham de lá. De repente senti um arrepio, e ao mesmo tempo senti que o meu vizinho, o homem naval, teve um leve calafrio. Lembre-se de que sempre dávamos as mãos durante a sessão. Em poucos segundos, senti-me tão fria quanto o gelo. Aparentemente o homem naval também, a julgar pela sua mão. Ele virou-se para mim e sussurrou: "Você sente alguma coisa? Está terrivelmente frio em nossas costas, não está?" Concordei. O frio parecia vir de trás de nós. Olhei por cima do ombro direito, sem mexer na minha cadeira, e para meu espanto, vi, logo atrás de nós, branca como a neve, a figura imponente de uma mulher,
parecendo exatamente como uma bela estátua de mármore ou alabastro. Seus olhos estavam fechados, as mãos cruzadas, como se estivesse em oração. Ela estava se movendo perto de nós, como se estivesse andando em um sono profundo. Ela passou lentamente entre nós. Mesmo com as nossas mãos unidas, ela passou por nossos braços, pulsos e mãos. Da segunda vez que ela passou entre nós, o frio tornou-se 100 vezes mais intenso, embora eu não imaginasse ser possível até um pouco antes. Eu nunca senti nada parecido. Vimos seu perfil claramente quando ela passou bem perto. Valha-me Deus, disse o meu vizinho, é a minha mãe, mas por que ela parece assim? Ela se moveu, dificilmente se pode chamá-la de andar, pois ela parecia deslizar sobre o chão sem mover as pernas ou os pés, em direção às cortinas, e desapareceu. Poucos minutos depois, ela reapareceu, feliz e animada, e teve uma conversa íntima com seu filho, que estava muito satisfeito, concluí, depois de tudo o que ela disse a ele. Em uma data muito posterior, um espírito comunicador explicou-me que, por vezes, os espíritos que não estavam normalmente em estreito contato com as condições da Terra, iriam encontrar-se dominados por uma condição sonolenta, sonhadora, quando, na verdade, entrando em vibrações físicas. Isso só durou um curto período de tempo com a maioria das pessoas, mas se durasse mais tempo, eles seriam escoltados de volta para seus próprios planos pelos guias, cujo trabalho é ajudar dessa forma, porque eles não conseguiriam comunicar-se, ou se manifestar-se de forma satisfatória, enquanto nesta condição. Ao mesmo tempo, era um fenômeno muito estranho e intrigante, o único desse tipo que eu já presenciei. Capítulo 29. Coisas estranhas começam a acontecer em nossa casa. Nós apreciamos muitas sessões interessantes com outros médiums de efeitos físicos, também. Eu sei que muitas pessoas dizem que não gostam de sessões de materialização, ou até mesmo de voz direta, mas acho que é extremamente importante desfrutar essas experiências, de modo que possa haver o conhecimento de que é possível de ser feito, dadas as condições certas. Porque estas coisas não acontecem com as pessoas comuns, nas casas comuns pertencentes a pessoas comuns. É uma questão que é muitas vezes levantada. Bem, eles fazem isso acontecer. Eu tive muitos amigos que nunca participaram de uma sessão espiritualista de materialização, e que tiveram fenômenos extraordinários acontecendo em suas próprias casas. Eles não os compreendem. E às vezes eles temem esses fenômenos, possivelmente porque não entendem. Por conseguinte, a manifestação é geralmente desperdiçada com eles. Os guias muitas vezes nos disseram que sabiam que uma determinada pessoa tinha o poder que eles poderiam usar, e que o fizeram diretamente, mas a pessoa ficou tão assustada que tiveram que desistir. Os guias têm de ser muito cuidadosos com as pessoas nervosas. Porque quando eles, os guias, estão trabalhando na Terra, usando o poder que eles levam de nós, eles estão em nossas condições, não as suas próprias, e eles nem sempre percebem o efeito que estão criando. Às vezes, eles pensam ter usado uma pequena quantidade de energia, e descobrem também que é mais forte do que o esperado, ou por alguma razão desconhecida. Eles têm produzido um efeito muito mais forte do que o previsto, ou mesmo desejado no momento. Isto se aplica especialmente aos casos de fenômenos espontâneos, que são sempre mais difíceis de gerir ou controlar do que os fenômenos cuidadosamente planejados e ordenados de uma sala de sessão normal, onde os guias, controladores e médiuns são cautelosamente treinados durante um longo processo de desenvolvimento. Obviamente, algumas pessoas que têm um recurso maior desta força física, aparentemente, perto da superfície, e os guias podem usá-la com mais rapidez e facilidade do que quando é enterrado profundamente, embora eu tenha notado que onde precisa de escavação cuidadosa e desenvolvimento lento e paciente,
É de uma qualidade melhor e mais duradoura do que brota rapidamente. Muitas vezes, o poder se manifesta em pessoas que nunca se suspeitou que a possuísse. Na verdade, elas mesmas não teriam acreditado ser possível. Nunca esquecerei a primeira visita que nos foi paga por dois amigos, um homem e sua esposa, que vieram para ficar conosco durante um fim de semana. As últimas pessoas no mundo, alguém diria, que mostraria sinais de poder psíquico. Após a chegada deles, saímos para uma curta caminhada antes do chá. Eu tive uma impressão curiosa de que algo importante estava para acontecer, embora eu não pudesse imaginar o que seria. Talvez uma carta vinda pelo correio da tarde, pensei. De qualquer forma, senti com tanta intensidade que perguntei aos meus amigos se eles se importariam de encurtar a caminhada e de voltar para casa para o chá, mas eu não lhes disse o motivo. Sentamo-nos, e enquanto eu estava derramando o chá fiquei espantada ao notar um cheiro forte de incenso. Era tão forte como se estivesse queimando em frente de sua face. Olhei para os meus amigos e vi um olhar perplexo despontando em ambas as faces. Você sente o cheiro de algo? Perguntei. Sim, ambos responderam. É incenso. De onde está vindo? A sala parece estar tomada desse cheiro. Parecia de fato. Naquele momento, o filhinho dos meus amigos entrou na sala. Abriu a porta e gritou: "Oh, pai, a sala está cheia de perfume. Oh, é tão forte." Dissemos a ele para entrar e fechar a porta, e tomar o seu chá. O cheiro sumiu, depois retornou, mais forte do que nunca. Meu marido então entrou, e ele, também, exclamou imediatamente, dizendo: "Ora, o lugar está cheio de incenso. Você queimou um pouco." Embora ele sentisse perfeitamente o cheiro, não tínhamos nenhum em casa. Por cerca de meia hora o cheiro vinha e ia. Eu tive a impressão de que nossos amigos deviam ter o poder, e pedi-lhes para se sentar à mesa depois do chá, para ver se Feda falaria conosco e nos dissesse o que isso significava. Fizemo-lo, usando uma pequena mesa de bambu, e Feda veio imediatamente. Ela confirmou minha impressão e disse que ambos os nossos amigos tinham o poder para materialização, voz direta e levitação de objetos, que o investigador científico chama telecinese, mas que Feda geralmente chama de tinkans, pois ela diz que o verdadeiro nome a incomoda. Ela nos pediu para começar a experimentar pela sessão da voz direta, mas que primeiro deveríamos nos sentar em torno da mesa maior na sala de jantar. Quando Feda mencionou a voz direta, lembrei-me de como, alguns anos antes, eu havia tentado desenvolver durante 2 anos contínuos. Eu não contei a você sobre isso, porque as sessões eram quase malogradas e, portanto, não havia nada de interesse para relatar. Ela respondeu que estava ciente disso, mas que o poder dos nossos amigos mostrar-se-ia muito rapidamente, e que em breve receberíamos prova disso, se sentássemos ao redor da mesa maior. Nós olhamos para a mesa referida, e rimos com a ideia de ver aquela mesa tão grande e pesada em movimento. Ela sempre foi usada como uma mesa de jantar, medindo 2 metros de comprimento e 1,5 de largura, com 4 pernas pesadas e sólidas, uma em cada canto. Na noite seguinte, nós fizemos como Feda solicitou, e sentamos-nos em torno dela. Fiquei em uma ponta, meu marido, na outra, e os nossos amigos em ambos os lados. Diminuímos a iluminação um pouco, mas podíamos ver claramente. Nada aconteceu, e nós nos sentamos por meia hora ou mais. Então, eu me lembrei de que nos dias de nossas sessões de mesa com Florence e Anneli, Feda sempre nos dizia para cantarolar ou cantar se nada estivesse acontecendo, pois ajudaria as condições psíquicas de se criar vibrações harmoniosas. Sugeri que poderíamos cantar a música favorita de Feda, Fica Comigo, e fizemos isso. Chegamos diretamente ao ponto, onde está o Aguilhão da Morte, etc. A mesa levantou-se firmemente de um lado até que 2 de suas pernas estivessem, pelo menos,
A 60 centímetros do chão, nossas mãos estavam descansando levemente em cima dela. Ela baixou novamente, e subiu, subindo e abaixando rapidamente, mas ritmicamente adequando-se ao nosso canto. Se tivéssemos nossas mãos por baixo, empurrando-a para cima e para baixo, seria impossível mover uma mesa tão pesada com a rapidez e a leveza que Feda fez. Até esse momento, esqueci-me completamente de que era sempre nessa linha significativa, onde está o aguilhão da morte, etc., que Feda começou a mover a mesa de alguma forma especial. Meus amigos foram surpreendidos com esta mesa pesada subindo e descendo com tanta graça e leveza, como se realmente fôssemos nós mesmos. Depois de ter cantado o hino por 2 ou 3 vezes, Feda começou a inclinar a mesa em trios, e eu deduzi a partir disso que ela queria soletrar uma mensagem pelo código de costume, ou seja, diz as letras do alfabeto, e Feda inclina a mesa para cada letra. Uma inclinação para a letra A, 2 para B, 3 para C, e assim por diante. Um método lento, você dirá. Sim, mas era notável a rapidez com que ela fazia isso. Ela inclinava a mesa tão rápido que levou todo o nosso tempo para dizer as letras de forma ligeira o suficiente para acompanhá-la. Significando que ela soletrara uma mensagem no sentido de que nós estávamos para transformar um determinado quarto sobressalente em uma sala de sessão, e nos deu instruções de montagem semelhante às linhas da sala usada pelo médium de materialização de quem eu lhe falei, exceto que ela disse que ninguém sentaria no nicho cortinado, pois isso seria apenas usado para coletar o poder, e que nós 4, os nossos 2 amigos, meu marido e eu, nos sentaríamos em um semicírculo do lado oposto àquele canto, e que uma trombeta de alumínio deveria ser colocada horizontalmente em um suporte entre as cortinas, de frente para nós. As instruções dadas foram muito claras, e nós perguntamos aos nossos amigos se poderiam prolongar a visita para que pudéssemos colocá-las em prática. No dia seguinte, preparamos o quarto de hóspedes como foi instruído, e sentamo-nos como nos foi dito. Nada aconteceu, nem mesmo uma coisa mínima. Então, depois de 1 hora, descemos as escadas e sentamo-nos à mesa novamente. Feda tinha pouquíssimo poder, aparentemente, ela tinha usado em seu esforço mal sucedido no andar de cima. Ela conseguiu nos dizer a nos reunirmos toda noite na mesa, e não no andar de cima, até que ela nos passasse mais instruções. Em seguida, ela soletrou as palavras, sinos, peguem os sinos. Não sabíamos o que ela queria dizer, mas na manhã seguinte, meu marido foi a uma loja de brinquedos e comprou um monte de sininhos, daqueles que se dá a uma criança para brincar. Naquela noite, nós levamos a mesa grande para a sala de estar, como a casa era semi-independente, e na noite anterior, quando Feda se tornou bastante peremptória em suas instruções, ela levantou a mesa bem alta e atirou-a novamente com tanta força que os nossos vizinhos de porta bateram na parede contígua em protesto. Então, não desejando irritá-los ainda mais, nós a movemos, embora fosse um trabalho pesado e difícil. Havia uma tela ao lado da porta para eliminar as correntes de ar, e meu marido pendurou os sinos no canto dela com uma fita azul que ele havia amarrado neles, achando que Feda admiraria a cor. Após sentarmos-nos por algum tempo, e não obtermos nenhum resultado em particular, exceto toques na mesa, começamos a cantar o hino favorito novamente, e na linha, onde está o aguilhão da morte. Os sinos foram violentamente tocados. O barulho veio tão de repente e, no momento, de forma tão inesperada, todos nós pulamos, que parecia estragar as condições, pois nada aconteceu depois. Um momento antes de os sinos tocarem, meu marido disse que sentiu uma mão pequena e quente colocada bem em cima dele, e deixou lá por alguns segundos. Foi, então, removida, e os sinos imediatamente tocaram. Na noite seguinte, assim que nos sentamos ao redor da mesa, ela se moveu, e Feda disse-nos que o poder era muito mais forte,
e que podíamos agora voltar para a sala de sessão no andar de cima, e que iríamos nos sentar a cada noite por 1 hora, até novas ordens. Fomos ao andar de cima imediatamente, e sentamo-nos na mesma ordem que anteriormente, de mãos dadas como eu tinha feito nas sessões de materialização. Trouxemos os sinos para cima e os colocamos sobre a bancada ao lado do trompete de alumínio. Enquanto estávamos cantando o hino de costume, "Fica comigo", os sinos soaram alto. Eles estavam além do alcance de qualquer um de nós, seja de nossas mãos ou pés. A sala estava quase na escuridão, mas não totalmente, pois uma lâmpada vermelha pequena estava acesa no canto da porta, mas a luz foi impedida de cair diretamente sobre nós por uma tela que tínhamos colocado na frente dela. Você deve se lembrar de que estávamos todos de mãos dadas, de modo que se um de nós se movesse, o do lado saberia. Cantamos o hino novamente. Desta vez, o suporte de madeira, onde estava o trompete, alto e pesando vários quilos, moveu-se completamente, raspando barulhentamente no chão sem tapete. Depois descobrimos que ele se moveu cerca de uns 20 centímetros da sua posição original. Nada mais aconteceu, mas estávamos todos emocionados. Você sabe que é emocionante, quando algum objeto do cotidiano familiar que você conhece, como um suporte de planta que ficou solidamente imóvel por anos, de repente começa a se comportar dessa maneira extraordinária, animado por esta força pouco compreendida que é dirigida por um agente invisível. Mais tarde, durante o jantar, nós discutimos sobre o assunto por um longo tempo, e todos concordamos que era mais interessante e fascinante do que qualquer coisa que pudéssemos imaginar, embora até agora não houvesse nenhuma evidência de qualquer inteligência desencarnada exceto o fato de Fed estar soletrando as mensagens através da mesa. Na noite seguinte, nós nos sentamos novamente. Os sinos começaram a tilintar baixinho bem no início da sessão, e descobrimos que eles estavam sendo tocados 3 vezes. Depois de uma pausa, mais 3 vezes novamente. Pedimos a Feda se ela pudesse responder as perguntas com sim ou não, tocando os sinos 3 vezes para sim, e 1 vez para não. Ela ficou encantada com esta sugestão e tocou-os vigorosamente. Colocamos várias perguntas simples e diretas ela que poderiam ser facilmente respondidas afirmativa ou negativamente. Desta forma, obtivemos um monte de orientações quanto ao que devemos fazer no futuro. Uma coisa que ela nos disse foi que nenhum de nós devia entrar em transe, sob qualquer condição. Isso foi em resposta a uma pergunta, como eu sentia uma tendência a entrar em transe. Ela disse que queria que todos nós permanecêssemos bastante normal, para que pudéssemos verificar e comparar os resultados e avaliar cuidadosamente qualquer fenômeno que possa ouvir. Capítulo 30. A primeira respiração, e o que se seguiu. Na noite seguinte, os sinos não tocaram. Sentamos e cantamos baixinho. Nós também instalamos uma caixa de música que foi uma grande ajuda, uma vez que preencheu as pausas quando ficávamos cansados de cantar, ou não conseguíamos pensar em nada novo para cantar. Enquanto estávamos cantarolando baixinho, notei um som estranho vindo do chão, perto dos meus pés. Era uma respiração alta e pesada. O amigo que estava sentado ao meu lado ouviu-a também. Senti sua mão fortalecer-se na minha. Ele tremia, e eu também. Não me importo em admitir isso. É uma experiência estranha sentar-se na sala de alguém e ouvir a respiração humana vinda aparentemente fora do chão. Ficou mais alta ainda, então ela veio de um nível superior, e logo fui capaz de localizá-lo como vindo da direção de onde a trombeta de alumínio estaria, no suporte. De uma respiração, tornou-se uma voz ofegante. Mas quais eram as palavras, se existiram algumas, não poderíamos contar. Isso continuou por 2 ou 3 noites. A respiração formou-se em sons, e na terceira noite pudemos entender as palavras. Sim, acho que sim. Esplendidamente.
Parecia-nos como duas ou três pessoas tendo uma discussão bastante animada por trás das cortinas. Elas não estavam dirigindo-se a nós de maneira alguma, mas pareciam estar falando entre si. Era como ouvir o palco sendo preparado anteriormente para uma importante produção. Depois disso, pensamos que poderíamos falar com Feda novamente na mesa grande para descobrir como as coisas estavam progredindo, e se havia algumas sugestões ou indicações que ela queria nos dar. Por meio da inclinação, ela nos disse que vários guias estavam nos ajudando, guias que tiveram experiência em fenômenos físicos com outros médiuns, e que entre eles estava Abdullah, por quem Feda tinha uma admiração muito profunda, embora ela sempre se referisse a ele como Abi, que de alguma forma não parecia muito respeitosa. Ela disse que não devíamos nos sentar a cada noite como vínhamos fazendo, pois não seria bom para mim, pois eu estava dando minhas sessões de transe a cada dia, como de costume, e apesar de muito pouco, se algum poder físico procedesse de mim nas sessões noturnas, ela saberia que eu tinha que sair e obter mais exercícios ao ar livre. E é maravilhoso o cuidado que os controladores dispensam aos médiuns. Neste caso, eu estava tão intensamente interessada que nunca deveria ter pensado em abandonar as sessões, especialmente porque eu estava me sentindo muito bem. Na noite seguinte, portanto, não nos sentamos, mas na outra fizemos a sessão e ouvimos alguém cantar ou cantarolar em uma voz de baixo profundo. Depois que terminou, Feda tocou os sinos, e regulando os sons da mesma forma como ela inclinou a mesa, ela enunciou Ab, ele canta. Então, o cantarolar continuou de novo, ficando muito mais alto, mas Feda interrompeu mais uma vez com os sinos, repetindo as palavras, Ab, ele canta em intervalos regulares, o que era completamente desnecessário, pensamos, embora fôssemos muito educados para dizer isso. Sempre que achávamos necessário, colocávamos a caixa musical para funcionar, e ouvíamos pés arrastando no chão, ou pés suavemente calçados nas sandálias ou descalços, marcando o tempo da música. Feda novamente interrompeu os sinos com Ab, ele dança. O efeito foi uma abanada. Dificilmente alguém poderia chamá-la de dança, mas pegamos a palavra de Feda para tal. Nós agora começamos a notar movimentos pesados e curiosos na sala, como se houvesse várias pessoas de carne e osso movendo-se perto de nós, e por trás das cortinas. Ocasionalmente nós os ouvíamos sussurrando. Senti sobre minha mão uma mão quente. Estava lá por cerca de 5 minutos, e depois ficou mais quente, até que estava tão quente que comentei sobre isso, e gradualmente a mão resfriou novamente, até que retomou a temperatura normal. Todo esse fenômeno curioso foi, eu aprendi mais tarde, a resolução do poder, com a ideia de eventualmente produzir a materialização. Evidentemente, os guias e os trabalhadores do outro lado estavam tão no escuro quanto podiam, ou podiam ser capazes de fazer, como estávamos. Tenho notado que muitas vezes tem que experimentar cuidadosamente durante um longo período antes que eles possam tentar com segurança quaisquer fenômenos definidos. Também estou convencida de que eles não estão sempre cientes do efeito que produzem, e por vezes, quando na Terra, ficamos um pouco assustados por alguma manifestação surpreendente e espontânea, os guias expressam espanto depois como se, aparentemente, eles não sabiam que eram capazes de usar o poder de maneira tão forte. Capítulo 31. Um visitante da meia-noite. Um exemplo surpreendente deste tipo nos foi dado, o qual foi realmente muito interessante. Durante as sessões em que Abby foi arrastando ou esfregando os pés no chão na hora da música, parecia tão perto de mim, como se fosse um corpo físico real e sólido. Eu gritei, Abdullah, como é estranho. Você está tão perto de mim, mas não posso vê-lo. Eu gostaria de poder. Ele se aproximou até que seus pés se movendo pareciam quase tocar o meu, e mais uma vez eu disse que eu desejaria poder vê-lo.
Nossos amigos demonstraram esse desejo, mas não tínhamos esperança de que fosse realizado. Algumas noites depois, nós não tivemos nenhuma sessão naquela noite. Meu marido e eu nos retiramos, e como de costume ele foi logo dormir. Fiquei acordada por algum tempo, e depois cochilei. Eu só devo ter dormido um pouco quando fui acordada por um som no corredor. Então ouvi um barulho na maçaneta da porta, ela girou e alguém entrou discretamente no quarto. Era uma noite de luar, pela janela de batente ampla em frente à nossa cama, e no luar que penetrava através das cortinas, distintamente vi uma figura alta passar lentamente entre a nossa cama e a penteadeira. Eu estava deitada no lado da cama mais distante da porta. Não me importo em admitir que estava com muito medo, pois eu tinha certeza de que era um ladrão, pois estavam ocorrendo vários roubos no bairro recentemente. A figura avançou em direção ao lado da cama onde eu estava e, para o meu horror, inclinou-se sobre mim. Eu não ousei mover. Meu marido é um pouco surdo de um ouvido, e ele sempre se deita do lado do ouvido bom, de modo que não é uma tarefa fácil despertá-lo, como sabia por experiência. Eu não sabia o que fazer. Eu mal me atrevi a respirar. A figura se inclinou sobre mim e colocou a mão no meu lado esquerdo. Eu estava deitada, em parte, do meu lado direito. Ele me deu um tapinha. Em seguida, passou pela minha mente que um ladrão não me tocaria se ele poderia evitá-lo, e ele certamente não iria me dar tapinhas. Ora, é um espírito materializado, foi o pensamento que, de repente ocorreu-me. Imediatamente, o medo se afastou de mim, e eu rapidamente me virei para a esquerda, a fim de tentar ver melhor a figura, mas ele nem tomou conhecimento de mim, e afastou-se da cama, deslizando em volta do seu pé, e saiu através da porta de novo. Eu estava muito envergonhada de meu medo e meu pensamento tolo de que o meu visitante era um ladrão. Decidi não contar nada ao meu marido nem aos meus amigos sobre o ocorrido, mas eu esperava que o visitante, seja ele quem for, a figura apareceu com um homem, viria de novo, e revelaria sua identidade para mim. Na manhã seguinte, por nenhuma razão particular, dei uma olhada na sala das sessões, que sempre mantínhamos trancada e limpa, de modo a manter as cortinas, o suporte, os sinos e tudo que os guias utilizavam longe do contato de qualquer outra pessoa que não fosse nós mesmos, como nós sentimos que era o seu desejo. Eu não sei o que me fez olhar naquela manhã, pois não havia nada para arrumar, porque tudo foi arrumado no dia anterior, quando não estávamos reunidos. Fiquei espantada ao ver que as cortinas estavam desordenadas, o suporte movido para uma posição diferente e os sinos caíram no chão. Chamei a atenção do meu marido em relação a isso, e ele ficou tão surpreso quanto eu, e os nossos amigos também. Naquela noite, 1 ou 2 horas depois que nos deitamos, fomos acordados pelo som de gritos e uma briga em outra parte da casa, mas, presumivelmente, no andar de cima. Agora, minha amiga e seu marido estavam dormindo em um quarto do outro lado. Neste quarto havia 2 camas de solteiro, colocadas a uma distância de uns 30 centímetros uma da outra. O que aconteceu, como ouvimos depois, foi o seguinte: minha amiga foi despertada de repente por um toque e, na semi-escuridão, ela pôde distinguir uma figura alta curvando-se sobre ela, que, imediatamente, gritou em voz alta, despertando seu marido. E por ser despertado de seu sono de forma tão abrupta, ele esqueceu onde estava e a posição das camas, saltou e caiu bem em cima de sua esposa. Ela pensou que o intruso tinha saltado nela, e bateu freneticamente, atingindo seu marido no rosto. Levou 2 ou 3 minutos para separarem-se e começarem as explicações mútuas. Acalmamos nossos amigos, que ficaram abalados e chateados. Contei-lhes sobre a minha experiência da noite anterior, e chegamos à conclusão de que era provavelmente Abdullah, que tinha nos visitado, como a minha amiga disse ter tido um vislumbre de uma figura vestida,
embora ela pensasse que era de um homem. Na noite seguinte, nos sentamos à mesa, pois pensamos ser aconselhável perguntar a Feda se era Abdullah, e se fosse ele, explicar-lhe que não queríamos manifestações desse tipo, perturbando-nos durante a noite, enquanto dormíamos. Antes que pudéssemos começar, Feda inclinou a mesa e soletrou: pobre Abi, muito ferido. Ele muito desapontado. Teve muita dificuldade para construir belo sólido, para que vocês pudessem vê-lo, e vocês não o receberam bem. Pobre Abi, sem boas-vindas, apenas gritos e medo. Desculpando-nos, explicamos que estávamos gratos pela visita de Abi, mas que era indesejável que ele nos perturbasse à noite. Feda respondeu, lembrando-nos de que tínhamos tudo repetidas vezes exclamado: ah, se pudéssemos vê-lo, e que tinha sido tão inoportuno que Abi, na bondade de seu coração, tinha se esforçado para nos satisfazer, embora não tivesse percebido que ele devia cronometrar sua visita para nos atender. Ele achou o silêncio da noite bem apropriado para prolongar e usar o poder necessário para materializar-se, embora ele não percebesse que horas eram. Depois de falar sobre isso conosco, Feda concordou que seria melhor reservar qualquer tipo de manifestações para quando estivéssemos sentados para tal, e este arranjo foi respeitado a partir dessa data. Capítulo 32. Algumas dificuldades surgem. A natureza dos fenômenos agora começou a mudar. As tentativas de materialização diminuíram, e a maior parte do tempo foi utilizada para o desenvolvimento das vozes. Não somente Feda, mas muitos outros amigos que desencarnaram vieram e conversaram conosco novamente. As provas, quanto à personalidade desses amigos, eram às vezes extremamente boa, mas dependiam, em grande parte, das condições que poderíamos dar-lhes. Às vezes, quando outras pessoas se juntavam a nós nas sessões, aquelas que tinham pouco ou nenhuma experiência com relação aos fenômenos físicos, sentavam-se tensas, aparente e fisicamente incapazes de juntarem-se ao canto, ou a falar naturalmente quando uma voz falava-lhes, através da trombeta. Antes da sessão, eu costumava dizer a esses novos assistentes para tentar encarar a coisa toda como uma reunião entre amigos, os amigos que haviam partido e os amigos deste lado. Eu disse-lhes para falar naturalmente, mas não para dar evidência, e eles sempre prometeram fazê-lo. Na verdade, parecia irritante ter que prepará-los a uma linha de conduta tão óbvia, mas tão logo se iniciou a sessão, eles pareciam acometidos de uma espécie de paralisia mental, que durou toda a sessão, não só para eles, mas o que era ainda mais irritante, para nós, também. Eu acho que a maioria das pessoas deveria passar por um curso de instrução antes de tomar parte em uma sessão de qualquer tipo, especialmente do tipo físico. Durante os últimos anos, há muitas instituições, como a Aliança Espiritualista de Londres, o Colégio Britânico de Ciência Psicológica, a WTSTA Borderland Biblioteca, onde palestras são dadas e as aulas realizadas, com o propósito expresso de preparar candidatos a assistentes, para que eles possam aprender a comportar-se nas sessões e tirar o melhor proveito delas. Este sistema de preparação é uma coisa excelente em mais de um sentido, porque certo número de pessoas que decidem que eles gostariam de participar de uma sessão simplesmente porque lerão a respeito, ou a senhora fulana lhes disse sobre os resultados notáveis que teve com tal médium maravilhoso, o senhor Cicrano. Por vezes, com o desejo de ter uma nova experiência, uma nova emoção, ou simplesmente por curiosidade, que este tipo de pessoa aborda o assunto, e devo admitir que de vez em quando, eles são excelentes assistentes, e dedicam-se a um estudo sério sobre os assuntos psíquicos depois de ter tido uma sessão bem-sucedida ou duas. Alguns deles tornaram-se membros mais úteis e ajudaram o movimento espiritualista, mas eles são raros. A maioria destes investigadores casuais fica frequentemente muito decepcionada com os resultados de suas sessões,
posto que eles raramente trazem as condições adequadas para a sala da sessão, porque a sua atitude de espírito não é a mais correta. A sinceridade de propósito é a única coisa que conta mais do que qualquer outra em uma sessão. Os guias sentem sinceridade e a apreciam. O cético sincero faz uma sessão melhor do que os crédulos. Uma pessoa frívola, enquanto ele reconhece que há certas condições que ele deve fazer concessão, como faria se estivesse investigando em qualquer campo material comum de pesquisa. Eu não entendo nada sobre química, mas tenho certeza de que uma pessoa inexperiente não seria convidada para um laboratório, nem a deixariam desperdiçar qualquer coisa que encontrasse por lá, e, por outro lado, não era de se esperar que essa pessoa mesma fosse autorizada a fazê-lo. Estaria com medo das consequências, mas acha que tem o direito de entrar no entendimento complicado e escasso, até agora, do campo da pesquisa psíquica, e entrar na sala de sessão, que é o laboratório do espiritualismo, de forma aleatória, e impor suas próprias condições, independentemente dos procedimentos previstos pelas pessoas que pacientemente investigaram o assunto há anos. O assistente se torna quase, talvez muito, tão importante em uma sessão quanto o médium, que provavelmente passou vários anos desenvolvendo-se e preparando-se, enquanto que, em muitos casos, o assistente surge sem qualquer preparação. A mudança está ocorrendo, no entanto, e todo mundo está percebendo a necessidade de uma melhor instrução nessas questões, o que conduzirá a um padrão mais elevado de mediunidade, e resultados mais satisfatórios. A controvérsia a respeito dos fenômenos físicos fica quente e tempestuosa às vezes. Exploramos e compreendemos tão pouco as condições, as dificuldades e as possibilidades do passado, que agora nem sempre sabemos como julgar os resultados. Alguns fenômenos excelentes e genuínos são muitas vezes condenados como sendo fraudulentos por causa de algum incidente incompreensível que ocorre em uma sessão, e em outras vezes o mais absoluto disparate e os resultados espúrios obviamente são tidos como maravilhosos. O resultado de todas essas sessões mais interessantes na minha própria casa era para me convencer que era uma responsabilidade muito grande para mim, além de meu próprio trabalho psíquico. Por isso meus amigos continuaram seu desenvolvimento além de mim, a mulher sendo ajudada por um grupo responsável de espiritualistas que reconheceu a notável qualidade de sua mediunidade, e que fez o melhor para ajudá-la a desenvolvê-la de maneira útil. Capítulo 33. A piada contra mim mesma. Senti mesmo muita falta das sessões, mas Feda me garantira que era melhor, e o meu bom senso me dizia que não poderia ter continuado indefinidamente gastando tanto tempo e energia sozinha nesse meu lado psíquico da vida, pois muitos outros interesses e deveres que acompanhariam seriam importantes, mas muitas vezes desejei poder ver Abby de novo, ou ouvi-lo cantar, ou seus pés calçados com sandálias, fazendo sua dança solene e pomposa. Uma noite, era o início do inverno, fui para a cama, mas sentindo-me bem acordada, comecei a ler. Imaginem a minha alegria quando de repente percebi que havia um som fraco, mas inconfundível, sugestivo de pés se arrastando no tapete, perto da minha cama. Não me movi com medo de perturbar as condições psíquicas delicadas que poderiam ter sido cuidadosamente construídas para produzir uma manifestação para mim. Meu marido dormiu rápido, como de costume, então eu sussurrei baixinho: ouvi você, quem quer que seja, por favor, continue. De acordo com a minha vontade, parecia que o som aumentava gradualmente, até que percebi que não era minha imaginação, mas um som real, tão alto quanto se estivéssemos na sessão espírita quando Abdullah esfregava os pés no chão, acompanhando o ritmo da música. Isso continuou por cerca de meia hora, depois ficou mais fraco e cessou. Eu não disse nada ao meu marido, pois senti que ele, também, iria querer ficar acordado e ouvir, o que poderia alterar as condições.
trazendo muita concentração para suportar este novo desenvolvimento de uma manifestação favorita antiga, porque eu esperava muito que os sons fossem produzidos por Abdullah. No entanto, até agora, era apenas suposição de minha parte. Na noite seguinte, levei o meu livro para a cama novamente. Meu marido foi dormir. Recostei-me com os olhos sobre a página aberta, tentando ler em silêncio, de modo a manter-me quieta. Depois de alguns minutos, ouvi um som leve. Então o barulho inconfundível começou. Notei ligeiras pausas entre os assobios, e me perguntei se seria possível a quem estava produzindo o som regularizá-lo, e responder perguntas simples, fazendo o som por 3 vezes seguidas para o sim e uma vez para o não, como Feda costumava fazer com os sinos e a inclinação da mesa. Falando bem baixinho, para não perturbar o meu marido, coloquei a pergunta acima e imediatamente recebi 3 sibiladas distintas em resposta. Eu, então, perguntei se ele estava manifestando Feda, embora de alguma maneira eu não achasse que fosse, e a resposta foi um assobio que eu tomei como não. Então eu disse, é o Abdullah. E logo ouvi 3 assobios. Fiquei muito satisfeita na verdade, e embora pudesse parecer uma conversa bastante restrita, porque estava limitada a um sim e um não só de um lado, encantou-me mais do que eu possa te contar, pensar que o meu velho amigo, Abdullah, não tinha me esquecido e sentiu o meu desejo de estar com ele. Eu disse, Ab, senti muito a sua falta. Assobiu, 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 diz Ab. Você acha que será possível desenvolver este som para linhas mais definidas, Ab? Assobiu, 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 de forma muito clara e decidida. Fazer isso não te preocupa, ou perturba, certo? Um assobio forte e único, indicando o não. Eu não quero fazer nada para impedir o seu progresso. Não venha a mim se isso lhe atrapalha. A resposta foi um tanto indefinida. De qualquer forma, Ab, você sabe o quanto eu aprecio o trabalho que você teve para vir me ver, não é? Assobiu, 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 muito alto. Eu disse muito mais, e assobios vieram entre os de uma só vez com exatidão e precisão surpreendentes, parando novamente em um período de cerca de meia hora como na noite precedente. Bem, na noite seguinte, a manifestação começou de novo, exatamente da mesma maneira. Peguei a minha parte da conversa, acolhendo Ab, mas depois que fiz algumas observações amáveis e adequadas, comecei a sentir-me um pouco perplexo em fazer mais perguntas inteligentes que poderiam ser respondidas por um simples sim ou não. Um desejo de saber onde Ab estava e o local exato onde ele estava esfregando seus pés tomou conta de mim. Então eu perguntei, você está de pé perto da cama, Ab? Assobiu, 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 ou perto da mesa. Um assobio apenas, ou perto do cabideiro. Assobiu, assobiu, assobiu. Agora, o cabideiro não estava perto da cama. Então fiquei um pouco confusa com a resposta, e disse, talvez você não saiba o que seja um cabideiro, Ab, você está perto do armário. Assobiu, assobiu, assobiu. Foi mais confuso do que nunca, pois o armário ainda estava mais distante da cama do que o cabideiro. Ab, eu disse, não acho que o seu conceito em relação à distância seja muito preciso. Assobiu, 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 um rápido protesto de Ab. Então, percebi que eu mesma deveria resolver a questão, e me perguntei se eu poderia localizar melhor o som, deixando a cama. Foi o que fiz e ouvi o som mais fraco do que antes, proveniente de algum lugar perto do pé da cama. Saí calmamente da cama, e você pode imaginar como me senti quando descobri que tinha colocado a minha garrafa de pedra de água quente no chão. Imediatamente voltei em direção à cama, e vi que o parafuso superior estava bastante folgado, fazendo com que o vapor escapasse em uma sucessão de sons que pareciam ser assobios.
Que decepção e desgosto diante de minha própria credulidade e falta de cuidado na investigação da causa dos fenômenos. Como era o início do inverno, eu estava apenas começando a utilizar a garrafa de água quente algumas noites antes, e a manifestação havia começado naquela mesma noite. Acho que chutei a garrafa de água quente antes de ir para a cama de novo. No entanto, meu senso de ridículo superou